Oi, eu queria começar com um pequeno exercício. Procure a incoerência no seguinte discurso. Eu amo chocolate, mas eu não como chocolate. Eu acho que ninguém deveria comer chocolate. Chocolate não é uma coisa que faz bem. Eu acho que deveriam parar de vender o chocolate. Aliás, eu acho que deveriam proibir o chocolate na sociedade. Mas veja bem, eu amo chocolate. Eu vou falar sobre o assunto do momento. Eu não queria falar muito, também eu já perdi meio time do assunto. Vou tentar falar o não óbvio desse assunto. Eu vou usar o assunto, eu vou usar como gancho para um argumento que eu gostaria de comentar. É um argumento muito usado por evangélicos. Eu vou falar do caso Marcos Feliciano no poder. Antes de falar sobre o que eu vou falar, eu queria dizer que eu não boto todos os evangélicos no mesmo saco. Eu não acho que todos os evangélicos são iguais. Aliás, isso não acontece com nenhum grupo de pessoas, né? Apesar de que, em geral, a gente tem essa tendência, né? Em debates a gente generaliza as coisas, às vezes generalizar é necessário. Isso não quer dizer que a gente acha que todas as pessoas dessa generalização são iguais. Eu acho que é importante dizer também que, ao que parece, a maioria das pessoas acha o Marcos Feliciano um cara ridículo. Não faz sentido ele estar no poder. Uma prova disso é que muitos religiosos estão contra esse cara também, inclusive evangélicos estão contra esse cara. É uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Evangélicos contra um evangélico. Pelo menos eu não tinha visto isso em massa. Então isso é uma prova de que as pessoas não gostam muito dele. E eu acho que ele estar lá no poder pega mal para os evangélicos, ajuda a afirmar essa generalização de que evangélicos são preconceituosos e racistas, apesar de que talvez nem todos sejam assim. Mas ajuda a queimar o filme, isso é certeza. Bom, eu queria falar sobre um argumento específico que o Marcos Feliciano já usou em seus poucos dias de poder. É um argumento que eu já vi o Silas Malafaia usar muitas vezes, e é um argumento que a maioria dos evangélicos que eu já conversei, ou que eu já li a respeito, ou que eu já vi ou ouvi em algum lugar, utilizam. O argumento é mais ou menos assim: ser homossexual, praticar o homossexualismo, como eles gostam de falar, é um pecado, é errado, é algo que deveria mudar. Mas veja bem, eu amo os homossexuais. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: qual é a definição de amor das pessoas que usam esse discurso? Que definição bizarra que é essa? Mesmo que a gente não consiga definir a palavra amor, por ser uma coisa subjetiva, abstrata e muito ampla, a gente consegue ter uma boa ideia do que é o amor. Por exemplo, se eu disser que eu amo a Dilma, você provavelmente vai entender que eu gosto muito do governo que ela faz, que eu provavelmente concordo com a maioria das decisões que ela toma e que muito provavelmente eu vou votar nela nas próximas eleições. Ou se eu disser para você que eu amo essa minha câmera que está me gravando, você vai entender que eu gosto da imagem que ela faz, que ela está me atendendo bem, e que provavelmente eu não estou querendo mudar de câmera. O que a gente nota é que para você amar alguma coisa, você tem que ter uma forte conexão com essa coisa. Você tem que conhecer essa coisa, né? Agora, se passa um desconhecido na minha frente e eu falo, nossa, eu amo esse desconhecido, isso faz algum sentido? Aliás, o discurso que eu fiz lá no começo do vídeo, faz algum sentido para você? Achar que tudo do chocolate é errado, mas amar o chocolate? Soou hipócrita para você aquele discurso inicial? Soou mentiroso? Soou falso? Pois é, isso é exatamente como soa o discurso dos evangélicos quando dizem algo parecido, né? Tipo, homossexuais são todos pecadores, mas eu amo eles. Soa hipócrita. Ainda que os evangélicos não queiram que soe hipócrita, isso soa hipócrita. Então, se você é evangélico, pode saber. É tão bizarro quanto aquele discurso que eu dei no começo do vídeo. Eu não acho que os evangélicos usam esse discurso por mal. Eu acho que tem muito a ver com doutrina, com o tanto que eles escutam isso nas igrejas, com o quanto que eles estão doutrinados a devemos amar a todos, né? E eles acabam repetindo esse discurso. Não acho que eles fazem por mal. Acaba, às vezes, escorregando na linguística mesmo, né? Na definição de palavras, né? Eu acho que quando os evangélicos, em geral, dizem que amam os homossexuais, na verdade, eles querem dizer que eles têm fé que os homossexuais vão mudar. E não que eles amam, né?
não são sinônimos. Você ter fé que eles vão mudar é uma coisa. Agora, você amar eles é outra coisa. Não são sinônimos. Mas eu entendo que muitos evangélicos usam como sinônimos. É que nem dizer que você ama os bandidos, como o Malafaia falou uma certa vez. Como é que se pode amar um bandido? Eu vou amar um bandido? Não, eu nem conheço o bandido. Se eu não amo um desconhecido, quanto mais um desconhecido ladrão, como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Não faz sentido. Eu posso torcer para que ele vire uma pessoa boa. Isso, até eu que sou ateu, torço. Eu não tenho fé que ele se torne uma pessoa boa. Mas amar esse sujeito? Não. Isso é hipócrita da minha parte. Então pode saber, se você é evangélico e você usa esse discurso, vai soar hipócrita. Isso é um fato. E agora eu vou dizer a minha opinião também de por que eu acho que os evangélicos em geral usam esse discurso. Eles normalmente usam esse discurso quando eles são taxados de preconceituosos. Por exemplo, Marcos Feliciano diz, eu sou contra o casamento dos homossexuais. Aí alguém não evangélico diz, seu preconceituoso. E então ele diz, não, veja bem, eu amo os homossexuais. Eu sou contra eles, mas eu amo. Ele usa esse argumento tentando amenizar o preconceito que ele tem, tentando amortizar uma coisa que a princípio a sociedade condena, que é o preconceito. O que ele não entende é que não pega bem para ele tentar amortizar com esse segundo discurso, né? Porque ele já começou mal com um discurso preconceituoso e é um preconceito ruim para a sociedade, porque com esse discurso ele está tirando um monte de direito de um monte de gente. Então ele já começou mal com um preconceito do tipo ruim. E aí ele usa um discurso bizarro e hipócrita, ou ao menos vai soar muito hipócrita, achando que vai amortizar, mas não vai. Para quem não é evangélico, vai ficar pior ainda do que já estava. São dois discursos ruins. Não vai melhorar, Marcos Feliciano. Mas se você é evangélico e está vendo meu vídeo, se você aguentou ver até aqui, não use esse segundo discurso porque você está acostumado a dizer. Simplesmente diga que você acha que é possível que os homossexuais virem héteros ou que os bandidos virem mocinhos. Isso é muito melhor do que falar que você ama eles. É muito melhor. Usar um discurso hipócrita é ruim, porque isso vai contribuir para as pessoas terem mais raiva do discurso evangélico. Isso só vai contribuir para a gente firmar ainda mais a generalização de que todo evangélico é preconceituoso e hipócrita. Só vai ajudar. Então não use esse discurso de amar qualquer pessoa. Não banaliza a palavra amor, não. Está subestimando a palavra amor. Amar é muito mais do que simplesmente querer que alguém mude. É muito mais. E também queria falar um pouquinho do preconceito. Só um pouquinho. É porque acontece muito de, por exemplo, o evangélico diz: ah, todo homossexual é um pecador. E aí uma pessoa não religiosa, eu, por exemplo, digo: ah, você é preconceituoso, porque você está achando isso dos homossexuais. E aí o evangélico diz: ah, só porque eu discordo de você, você está dizendo que eu sou preconceituoso, seu preconceituoso. E a pessoa tenta virar o jogo. Agora, qualquer coisa que você diz, se a pessoa quiser discordar de você, ela fala que é preconceituoso. Não, vamos definir a palavra preconceito? A palavra preconceito não tem uma definição de um bicho de 7 cabeças. A definição de preconceito é muito simples. Eu vou dar uma definição clara e objetiva. Preconceito é ter um conceito sobre alguém, sendo que você não tem fatos para afirmar esse preconceito. Então vamos analisar o discurso do Marcos Feliciano sobre os homossexuais? Só para citar um exemplo. Ele acha que ser homossexual é um pecado e está errado. E por que ele acha isso? Ele acha isso baseado em alguma coisa. No quê? Na Bíblia. Isso é uma crença, não é um fato. É uma crença. Ele tem o direito de ter essa crença? Tem, mas é uma crença. E ele também tem uma segunda crença, que é, ele acredita que a sexualidade dos homossexuais pode ser alterada, assim como ele acredita que a sexualidade dos heterossexuais pode ser alterada. Ele realmente acredita nisso, porque ainda não existe base científica que diga que isso é possível. Então a gente analisou aqui de forma objetiva que o discurso dele, que o conceito dele sobre o grupo de homossexuais é baseado basicamente em duas crenças, na Bíblia e na crença que ele tem de que é possível mudar. Ele tem todo o direito de ter essas crenças, mas ele tem conceito baseado em crenças. Isso configura, pura e simplesmente, um preconceito. É simples assim. Não é uma coisa de 7 cabeças, ah, seu preconceituoso. Não, ele é preconceituoso. E o problema desse preconceito é que ele está usando esse preconceito para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Brasil,
sendo que um dos objetivos dessa comissão é exatamente tentar acabar com o preconceito que as pessoas têm. É por isso que a maioria das pessoas está contra esse cara, porque é nonsense total. Então, se você é evangélico e acha que quem taxa o Marcos Feliciano de preconceituoso é preconceituoso, primeiro define a palavra preconceito, para depois chamar alguém de preconceituoso. Não é qualquer discordância que é preconceito. É quando alguém tem uma opinião formada sobre crenças e isso está atrapalhando alguém, e isso é um preconceito que deve ser vencido. É só isso. Bom, eu queria aproveitar também para falar um pouco do Papa, né? El Papa Hermano no Vaticano. Nossa, eu gostei também dessa nova presidência aí, né? Eu gostaria mesmo é que não tivesse nenhum Papa. Eu ia gostar mais disso. Mas já que tem que ter, vamos ver. Também, assim como os evangélicos, papas no mesmo saco, não. Eu acho que é possível ter papas melhores ou piores que outros. Eu achei o Bento XVI muito ruim, né? Falava pouco, muito idade das trevas, né? Essa é a impressão que ele dava. Eu tenho a impressão que o João Paulo II era muito mais ameno, muito mais amigável do que o Bento XVI, né? É a impressão que eu tinha, apesar que na época eu era católico, né? Eu gostava do João Paulo II. Eu acho que não vou chegar a gostar do Papa atual, mas é possível que eu ache ele menos pior do que o Bento XVI, né? Por exemplo, se o cara não fizer discursos de ódio do tipo homossexuais são uma ameaça para a humanidade, ou não vamos usar a camisinha de jeito nenhum, eu nem sei se ele falava isso, mas é bem capaz, ou proibia pesquisas genéticas ou coisas do tipo, se o Papa não falar, não se meter nesses assuntos, já vai ser uma ótima coisa, né? Então vamos ver, a minha expectativa é boa, ele parece ter uma cara melhor do que o Bento XVI, né? Parece mais simpático. Também pudera, né? Ele é argentino. Ele deve ser o melhor de todos aí, vamos ver. Mas isso é o que eu queria falar aí. A dica mais importante é para os evangélicos aí, para parar de usar esse discurso bizarro aí. Então veja aí, né? Eu sou ateu e estou ajudando os evangélicos a serem menos odiados pela sociedade como um todo. Viu como é que eu sou bonzinho? Eu mereço ou não mereço ir pro céu? Até a próxima.